Militares com mais de 30 ou 35 anos de serviço sempre puderam contribuir com mais um posto acima para a pensão militar, se tivessem mais de 30 anos, ou mais 2 postos acima, se tivessem mais de 35 anos. Isso mudou com a medida provisória 2215 lá em 2000, mas esse trecho da lei 3765 ainda vale para quem implementou os 30 anos ou os 35 anos antes da medida provisória. É isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, e também vamos falar do contribuinte facultativo. Não deixe de ver logo depois da nossa vinheta. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Que história é essa de contribuição para posto acima? Isso é um artigo previsto na Lei de Pensões Militares, a Lei 3765 de 1960, que já tinha previsões anteriores, até antes da Lei 3765, e ele ficou materializado no texto da Lei 3765 de 60 para aqueles militares que quisessem deixar uma pensão militar melhor para os seus familiares, de valor mais alto para os seus familiares. Para isso, eles teriam que contribuir com um valor a mais. Nada é de graça nessa vida, não é? Então nós temos assim, vamos ver o que diz o artigo 6º da Lei 3765. É facultado aos militares de que trata o artigo 1º dessa lei, com mais de 30 ou 35 anos de serviço, computável para fins da inatividade, contribuírem respectivamente para a pensão correspondente de 1 ou 2 postos ou graduações acima daquela que possuem, desde que satisfaçam o pagamento das contribuições a partir do mês seguinte àqueles que completaram o referido tempo de serviço. Então, o militar fazia 30 anos, começava a pagar um valor de um posto acima. Fazia 35 anos, passava a pagar o valor de mais 2 postos acima. Tá? Então foi isso dessa forma por muito tempo. Chegou lá em 2000 com a medida provisória 2131, que depois ela foi renumerada muitas vezes até se tornar a medida provisória 2215. E a medida provisória ela revogou o artigo 6º da Lei 3765, mas para aqueles militares que haviam implementado isso lá em 2000, ou que foram para a reserva e contribuíram, esse artigo permaneceu valendo e permanece valendo, tá? A Marinha e a Aeronáutica, por entendimento da época, logo depois de 2001, entendiam que esse direito, assim como o contribuinte facultativo, poderia ser estendido àqueles militares que contribuíssem com mais 1,5%. Por exemplo, o militar que contribui com 1,5% e mantinha os direitos da Lei 3765. Então, se ele fosse para a reserva hoje e contribuísse com mais 1,5%, ele poderia contribuir com mais um posto acima, mais 2 postos acima. Mas isso foi um entendimento da Aeronáutica e da Marinha do Brasil, que não prevaleceu, porque isso aconteceu por muito tempo, até 2013, se não me engano, 14, e em conversas e documentos entre as 3 forças, o Ministério da Defesa acabou convencionando que valeria a posição do Exército Brasileiro, que dizia que só quem completou esse tempo de 30 ou 35 anos lá atrás, antes da medida provisória, é que poderia contribuir com mais um posto acima ou mais 2 postos acima. Certo? Até aqui? O que para completar assim, e não deixar vocês com nenhum fio solto, a gente diz assim, o que o Tribunal de Contas vem fazendo hoje? Ele vem verificando esse tempo, 25 anos depois, a medida provisória de 2000, né?
e vem recontando tempos de serviço e verificando se o militar tinha tempo averbado, averbado de serviço público, de serviço privado. E aí, se por acaso ele alcançou os 30 anos ou os 35 com tempo averbado, estão tirando um posto acima ou 2 postos acima das pensionistas militares. Gente, isso não pode ser feito. Isso já faz muito tempo. Isso já está debaixo do manto da decadência. E nós estamos vendo aí entendimentos, por vezes, de decisões judiciais dizendo que ato ilegal não convalida, e que isso é ilegal e que não convalida. Gente, ato ilegal até não convalida. Agora, eu não posso utilizar desse entendimento para legitimar uma mudança de entendimento da administração, seja do Exército, Marinha e Aeronáutica, seja do Tribunal de Contas. Então, alguma coisa que foi ilegal, não ser convalidada, tudo bem. Agora, algo que foi convencionado, transparente e muito entendido como legal durante 25 anos, a administração muda de ideia, muda o entendimento, isso é mudança de entendimento da administração, não pode ser modificado 30 anos para trás, 25 anos para trás. E isso, infelizmente, vem acontecendo. Então, quando isso acontecer, tem que primeiro tentar resolver na via administrativa, se não buscar a via judicial, tá? Sobre o contribuinte facultativo, ainda nós temos, vou colocar na tela aí o artigo 2º e o artigo 5º, que dizia que aqueles militares que fossem demitidos a pedido ou aqueles oficiais demitidos a pedido e praças licenciados e excluídos, se eles quisessem continuar contribuindo para a pensão militar, eles podiam. E aí deixariam uma pensão para os seus familiares. Esse artigo também foi revogado com a medida provisória 2131, também foi revogado em 2000, e a medida provisória 2215 de 2001, ela manteve essas revogações aqui. Mas existem hoje ainda militares que contribuíram lá atrás e que foram para a reserva, deixaram as Forças Armadas antes de 2000 e que seguiram contribuindo, recolhendo as suas contribuições e deixaram pensões para os seus familiares com fundamento no artigo 2º e no artigo 5º da Lei 3765, que é o contribuinte facultativo, tá? Da mesma forma que aconteceu com a contribuição para posto acima, a Marinha e a Aeronáutica tiveram um entendimento mais favorável e continuaram estendendo esse direito aqui àqueles militares que eram contribuintes de 1,5%. E isso depois veio a cair muitos anos depois de um parecer de uniformização de tese, das três forças, emitido pelo Ministério da Defesa, o MD, dizendo que o posicionamento correto era o do Exército, não permitindo que ainda tivéssemos contribuintes facultativos depois da medida provisória, tá? Então, colocado na tela, 2 institutos aqui, contribuição para posto acima e os contribuintes facultativos. 2 direitos que foram cessados lá em 2000 e que vinham sendo estendidos pela Marinha e pela Aeronáutica para aqueles militares que contribuíam com 0,5%, mas que, para aqueles militares que implementaram essas condições todas antes de 2000, eles ainda existem, tá bom? Nosso WhatsApp é só você clicar na descrição do vídeo aqui embaixo, e o nosso e-mail é o atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.